Então, pessoal, vamos lá para a solução de 21 a 25 da página 21, né? Na página 21 a gente começa com a questão falando o seguinte. Deixa eu marcar aqui a página para ficar tranquilo. Falando o seguinte. Fala assim, ó, os sistemas de equações 3 elevado a x mais y igual a 81 e 81 elevado a x menos y igual a 3, vamos ver qual dessas alternativas aqui ele me dá aí a solução no geral. Então eu tenho aqui questão 21, seguinte sistema. 3 elevado a x mais y é igual a 81 e 81 elevado a x menos y, que é igual a 3. Daqui, a gente tira aqui, fatorando 81, que 3 elevado a x mais y seria igual a 81 elevado a, ou seja, 3 elevado à quarta potência. E que 81, já que é a quarta potência, seria 3 elevado à quarta potência, que multiplica x mais y, não é isso? Isso é igual a 3 elevado a 1. Daqui, desse ponto, a gente consegue tirar que, como as bases são iguais, os expoentes são iguais, que x mais y é igual a 4, né? Que 4x mais 4y, desculpa gente, aqui tá menos, tá? Menos 4y é igual a 1. E agora a gente pode resolver nosso sistema aí com duas equações de duas variáveis. Para resolver, a gente pode multiplicar aqui por 4, para a gente igualar o t coeficiente x aqui, e multiplicando toda essa equação por 4, eu ficaria com 4x mais 4y é igual a 16, né? Somando essas duas equações, eu acharia que 4 mais 4 é igual a 8x, 4 menos 4, 0, 16 mais 1, 17. Então, teria que 8x é igual a 17, logo meu x seria 17 oitavos. E quanto que seria meu y? Só substituir nessa primeira equação aqui, né? Substituindo nessa primeira equação, eu acharia que 17 oitavos mais y é igual a 4. Né? Passo a fração para lá, subtraindo. Então, 4 menos 17 oitavos. Posso fazer essa conta, ó. 8 vezes 4 dá 32, seu MMC, menos 17 sobre 8. Né? Subtraindo aqui, acho que meu y é igual a 15 oitavos e essa é a minha resposta. Então, minha solução é que eu tenho um par ordenado xy, onde meu x é 17 oitavos e meu y é 15 oitavos. Essa é a solução da questão 21. Na questão 22, né, a gente pode até olhar as alternativas agora. Né? Na questão 21, não tem solução, falso. Tem uma solução que x é igual a y, a gente viu que isso é mentira. Tem uma solução com números inteiros, não é, né? A gente tem aqui a solução com números racionais, não inteiros. Então, letra D. Vamos para 22. Na questão 22, ele fala assim, ó. Uma pizza a 185 graus foi retirada de um forno quente, entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo T em minutos, expressa pela função T igual a 160, que multiplica 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Qual é o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço de pizza com as mãos nuas, sem se queimar? Beleza, então eu já tenho a minha equação aqui, vou anotar ela na minha folha. Então, questão 22, né? Tenho aí a minha equação, e a minha equação é T, que é igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. E eu consigo pegar essa pizza quando o meu T é igual a 65. Então, vou substituir o T aqui por 65. 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25.
E agora eu vou fazer essa continha, né? Ó, 25 passa subtraindo para cá, fica 40, né? 40 passo 160 dividindo, eu vou ficar aqui, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a menos 0,8t. E agora eu posso resolver, ó. Simplifico aqui esses dois zeros, fica 4 sobre 16, que dá 1 quarto. Né? 1 quarto é igual a 2 elevado a menos 0,8t. Se a gente colocar o 2, esse 1 quarto aqui em fração, eu posso escrever assim, ó, mais bonitinho ainda. 2 elevado a menos 2, e 2 elevado a menos 2 vai ser igual a 2 elevado a menos 0,8t. Então, eu estou falando que 2 é igual a 0,8t. Então, t vai ser 2 dividido por 0,8. Juan, não sei fazer essa conta. A gente aprende a fazer agora. Como é que a gente faz? Pega aqui, ó, transforma esse 8 aqui em fração. Fica 8 sobre 10, não é? Ó, 2 dividido por isso aqui. Passa esse 10, multiplica, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 que multiplica 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 dá 1,25. Então fica 2 vezes 1,25, que dá 2,5. Então a gente tem 2,5 minutos. Se a gente for olhar na nossa alternativa, a gente tem aqui alternativa C. Ok? Questão 3. O pessoal estava perguntando aí sobre a questão 3, né, que não tinha solução. E a gente vai ver agora a solução para a questão 3. É uma questão bacana. Questão 23, na verdade. Na questão 23, o que eu tenho, gente? Ele fala assim, ó. Em um laboratório, adotou-se a lei, né, y de t é igual a p que multiplica c elevado a kt para simular um modelo matemático de crescimento de determinada população ao longo do tempo t, em que yt representa a quantidade de indivíduos da população no instante t, p a população presente no instante inicial, c e k constantes que variam de acordo com a espécie da população. Para o procedimento de validação da lei, considerou-se que c é igual a 2, se no início do experimento a população era composta por 30 indivíduos após 1 hora, né, ele falou, ó, c é igual a 2 e no início do experimento a população era composta após 30 indivíduos após 1 hora. Identificou-se a presença de 240 indivíduos. Então, ó, após 1 hora identificou por 240 indivíduos e no início do experimento a gente 30 indivíduos. Essas informações são importantes. A partir do instante inicial, para esse cenário, pode-se estimar que a população alcança um total de 61.440 indivíduos. Então, eu vou escrever essa lei de formação aqui e vou pegar as informações importantes que ele me deu ao longo da questão, né? Então, tenho que a lei de formação aqui é y de t, que é igual a p que multiplica c elevado a kt. É isso. Quais são as informações importantes que ele me deu? Primeiro, que c é igual a 2. Segundo, que no início do experimento, ou seja, quando o meu t era 0, minha população tinha 30 indivíduos. Terceira informação que ele me deu, que após 1 hora, e ele fala que o tempo t também é dado em horas, tempo t é dado em horas, após 1 hora, ele identificou aí que a população tinha 240 indivíduos. Então, a partir desses dados que ele me deu, eu vou substituir aqui na função, né? Ó, 30 é igual a P, que multiplica C, que é 2, elevado a K, que multiplica 0. Né? Porque aqui eu estou falando que quando o meu T é 0, substitui aqui. Qualquer número elevado a 0, gente, é 1. Né? Então, eu estou falando aqui que meu P é igual a 30. Então, minha população tinha 30 indivíduos no início do experimento. O meu P é 30. Beleza, agora que eu já sei que meu P é 30, eu posso substituir no segundo ponto. O segundo ponto me fala que 240 vai ser igual a P, que é 30, que multiplica o meu C, que é 2, que multiplica o meu K, que eu quero saber, né? Que multiplica o meu T, e o meu T é 1. Né? Então, ó, posso passar o 30 dividindo aqui, vai ficar 240, ó. Já posso até simplificar esses dois zeros aqui, ó, 24 dividido por 3, né? Ó. 24 dividido por 3 dá 8,
8 vai ser igual a 2 elevado a k. 8 não é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo, então eu estou falando que 2 elevado a k é 2 elevado ao cubo, logo o meu k é igual a 3. Beleza, Juan, meu k é igual a 3. Só que o que ele está me pedindo? Ele está querendo saber qual vai ser o tempo, né? Ele está querendo saber y de t, quando a minha população for 61.440. Então agora, como a gente já tem todos os parâmetros da nossa função, o que a gente pode fazer? Substituir aqui todos os valores, ou seja, 61.440 vai ser igual ao meu P, que é 30, que multiplica o meu 2, né, que é o meu C, que multiplica o meu K, que é 3, que multiplica o meu T, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir. O que eu posso fazer? Pego esse valor aqui e passo dividindo por 30, né? 6.144 dividido por 30 dá 2.048. Isso vai ser igual a 2 elevado a 3t. Simplificando 2.048, 2 elevado a 10 é 1.024, então 2.048 é 2 elevado a 11, que é o dobro de 1.024. 3t, logo posso igualar os expoentes, então 3t é igual a 11, t é igual a 11 terços. Como é que eu faço isso aqui? Eu posso separar, ó. Posso colocar 9 terços mais 2 terços, não é? Isso aqui dá 3 horas. Isso aqui, se eu converter em horas, multiplica por 60, não é? Olha só, dá 40 minutos. Então eu tenho no total 3 horas e 40 minutos. Se eu for olhar nas alternativas aqui, eu tenho aí letra C, 3 horas e 40 minutos. Beleza? Vamos para a questão 24. Questão 24, ele fala o seguinte. Ele fala, o setor de controle de qualidade de um frigorífico avalia o funcionamento de algumas de suas câmaras de refrigeração. Um boi foi abatido e parte de seu corpo foi colocada em uma câmara, mantida a temperatura constante de menos 10 graus Celsius para resfriamento. Nela, instalou-se um termômetro para aferir a oscilação de temperatura desse corpo. Considere que a temperatura do corpo em graus Celsius varie com o tempo T, em minutos de acordo com a função. A temperatura em função do tempo vai ser menos 10 mais A, que multiplica 5 elevado a BT, em que A e B são constantes reais, e T é o tempo decorrido após o corpo ser colocado na câmara de refrigeração. Assim, após 80 minutos, olha só, ele já está me dando informação. Após 80 minutos, foi observado que a temperatura do corpo era 0 graus Celsius. Informação importante. E após 2 horas e 40 minutos, a temperatura passou para menos 8 graus Celsius. Levando-se em consideração essas informações, elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar os valores constantes reais de A e B. Então, qual seria o nosso plano de resolução? Aqui, ó, na questão 23, a gente já tem uma ideia do que a gente pode fazer. Né? Na questão 23, o que eu fiz? Eu anotei os valores e calculei, fui substituindo. Então, a mesma coisa que eu fiz na questão 23, eu vou fazer na questão 24. Elas têm soluções bem parecidas. Vou colocar aqui, ó, questão 24. Elas têm soluções bem parecidas. Vou anotar os dados da minha função e vocês vão ver como é que vai ficar bonitinho. O tempo em função de t vai ser menos 10 mais a, que multiplica 5 elevado a bt. E ele me dá duas informações importantes. A primeira é que após 80 minutos, então significa que meu t de 80, eu tinha a temperatura igual a 0 graus Celsius. E que o meu t, né, o meu t de 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 40 minutos, faz aí comigo, 2, né, vezes 60 mais 40 minutos. Então, 120 mais 40 dá 160. Então, t de 160 vai ser igual a menos 8 graus Celsius. Então, essas duas informações importantes que ele me deu. Beleza. Então, com essas duas informações aqui, eu vou substituir no problema
e achar os meus resultados, tá? Então vamos lá. A primeira aqui, substituindo, ó, 0 vai ser igual a menos 10 mais A que multiplica 5 elevado a B. E o meu T aqui é 80, então vai ser 80B, certo? Beleza. Aqui, então, eu acho que o meu A, meu 10, vai ser igual a vezes 5B 80. Beleza. Tem essa informação aqui. O que eu posso achar? Vamos fazer na segunda para ver se a gente acha alguma coisa. A segunda, ele me fala que menos 8 vai ser igual a menos 10 mais A que multiplica 5 vezes. Só que aqui em vez de 80 ele colocou 160T, né? Porque é esse cara aqui. Se eu fizer alguma coisa aqui, ó, se eu olhar esse termo aqui, esse termo ele pode ser bem semelhante a esse termo aqui. Por quê? Se eu escrever esse termo da seguinte maneira, pensa comigo. 5, 80T e levar ele ao quadrado, fica 160T. Então, isso aqui é igual a isso aqui. E se eu isolar o 5, 80B, né? 80B. Se eu isolar o 5 aqui elevado a 80B, então significa que eu acho o meu valor disso aqui. Olha só o que eu vou fazer. Substituir aqui, ó. Vou pegar ele. Então, ó, 10 dividido por A é igual a 5 elevado a 80B. Ah, Juan, você está pegando isso aqui, então esse 10A, e substituindo aqui. É isso que eu vou fazer. Posso passar o menos 10 somando aqui nos lados de cada equação. 2 vai ser igual a A que multiplica isso aqui, que vai ser 10 sobre A ao quadrado. Não é isso? 10 sobre A, porque isso aqui é 80B, ao quadrado. Quando eu faço isso, eu acho que a minha conta eu posso fazer, ó, A 10 ao quadrado sem A ao quadrado vai ficar A ao quadrado. Simplifico esse A com esse quadrado, sobra só esse Azinho aqui, né? Então, ó, multiplicando aqui, eu acho que o meu A vai ser igual a 50. Né? Passo o A multiplicando com 2 e o 2 passo dividindo aqui. E acho que o meu A é 50. Beleza, achei que o meu A é 50. Então significa que se meu A é 50, eu consigo achar o meu valor de B. Né? Posso substituir nessa primeira equação aqui. Né? Se meu A é 50, ou até mesmo aqui, ó. Se meu A é 50, posso substituir aqui, ó, nesse termo aqui. Então, vou escrever, ó, 10 sobre A, que é 50, vai ser igual a 5 elevado a 80B. Simplifique isso aqui. Então, eu tenho 5 elevado a menos 1 é igual a 5 elevado a 80B. Então, menos 1 é igual a 80B. Então, o meu B vai ser menos 1 dividido por 80. Então, pronto, olha só. Já achei o meu A e meu B. Então, eu tenho a minha função. Ele pediu na letra B um instante em horas, né? A partir do qual o T é menor ou igual a menos 9,6 graus Celsius. Então, o que eu posso fazer? Substituir aqui 9,6 graus Celsius. Eu quero que a temperatura seja menor que isso, né? Então, menos 10 mais A, que é 50, vezes 5 elevado a B, né? Menos 1 sobre 80, vezes o meu T. Quando eu faço essa conta, posso passar aqui o 10 somando para cá, vou ficar com 0,4, né? Posso passar o 50 dividido por 50, isso vai ser igual a 5 elevado a menos 1 sobre 80t. E agora, o que eu faço para terminar de resolver essa questão? Simplifico isso aqui, né? Transformo isso aqui. Esse 0,4 sobre 50, eu posso transformar ele assim, ó, 4 sobre 10 vezes 1 sobre 50.
Por que, Juan, você faz isso? Porque fica mais fácil a gente trabalhar com fração, né? Então, eu trabalhando com fração, eu facilito minha vida. Então, olha só, 4 simplifica com 10, fica 2 quintos. Esse 5 simplifica com 50, fica 25 aqui. Então, no final das contas, eu tenho aqui 5 vezes 25 dá 125, né? 1 sobre 125 vai ser menor ou igual que 5 elevado a menos 1 sobre 80t. Não é isso? Agora, ó, posso resolver. 5 elevado a menos 3 tem que ser menor ou igual que 5 elevado a menos 1 sobre 80t. O t eu posso passar multiplicando, né, como a base é igual. Então, ó, multiplicando aqui, o meu t vai ter que ser maior ou igual a 240, né? Esse aí é minha resposta. O meu t tem que ser maior ou igual a 240. Logo, eu tenho tempo em horas aí de aproximadamente 4 horas. Tá bom? Questão 25. Na questão 25, a gente tem o seguinte, ele fala, faça o que se pede. Ele fala, esboce o gráfico da função f dos reais em reais definida por isso aqui. Já que eu quero esse gráfico aqui, então, tem que lembrar, como é que eu esboço o gráfico de uma função? Essa questão dá pra gente fazer nesse pedacinho de folha. Olha só. Na questão 25, letra A. Como eu quero só esboçar esse gráfico, eu poderia colocar aqui meu eixo Y, meu eixo X, de uma maneira bem prática. Eixo Y, meu eixo X. E vou pegar minha função. Minha função que ele me deu é a função 3 elevado a menos x. Esse menos me indica que eu tenho o inverso, certo? Então, seria 1/3 elevado a x. Logo, essa é a função. Como o meu a está entre 0 e 1, eu tenho que minha função é decrescente. Logo, minha função ela vai fazer isso aqui, ela vai vir decrescendo e ter esse comportamento aqui. Os pontos importantes que eu tenho, que quando o meu x for 0, isso aqui vai ser igual a 1. E quando o meu x for igual a 1, isso aqui vai ser igual a 1/3. Então, eu tenho os dois pontos importantes da minha função aí e consegui esboçar o meu gráfico. Para finalizar, na nossa última questão, eu tenho aqui, ele pede encontre o conjunto solução da inequação. E a inequação que ele me deu foi essa inequação aqui, ó. 3 elevado a x quadrado menos x, isso é maior ou igual que 1/3 elevado a x menos x quadrado sobre x mais 1. Beleza. Resolvendo isso aqui, eu consigo achar a solução da minha equação. O que eu posso fazer? Eu posso inverter isso aqui e igualar os expoentes, certo? Então, ó, invertendo aqui, tem que multiplicar por menos 1. Então, vou inverter ali, fica x ao quadrado menos x sobre x mais 1 no expoente. Isso tem que ser menor ou igual a isso aqui. X quadrado menos x. Como as bases são maiores que 1, então eu posso somente igualar os expoentes e deixar o meu sinal aqui. Então, meu x quadrado menos x vai ter que ser menor ou igual que x quadrado menos x dividido por x mais 1. O que eu posso fazer para resolver essa equação? Eu posso pegar aqui o meu termo, jogar para um lado, né? Fazer o que? Eu multiplicar cruzado, depende do tipo de resolução que vocês queiram. Então, eu poderia aqui facilmente passar para cá, né? Deixar isso aqui x quadrado menos x sobre x mais 1. Passo subtraindo esses termos, né? Menos x quadrado mais x, né? Passei subtraindo. E isso vai ter que ser maior ou igual a zero. Quando eu faço essa conta aqui, eu tenho que calcular o MLC entre todo mundo, né?
Então, vamos, MMC entre todo mundo vai ser x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 continua esses termos aqui em cima. X mais 1 dividido por 1, então eu vou ter aqui menos que multiplica x mais 1 que multiplica x quadrado, mais x mais 1 que multiplica meu x, e isso é maior ou igual a zero. Esse é um método de resolução, tá, gente? Tem vários métodos que a gente pode aplicar algebrismo aí. Beleza. Então, ó, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui para cima, para não precisar ficar descendo a folha. Então, ó, x quadrado continua, né? X quadrado menos x. Essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter que multiplicar x quadrado com x, então vai dar menos x ao cubo. Vai ficar x ao quadrado negativo também. Nesse termo aqui fica positivo x quadrado mais x, todo mundo dividido por x mais 1, e isso é maior ou igual a zero. Beleza, já que eu tenho aqui minhas incógnitas, eu posso separar e resolver cada uma. Ó. Menos x quadrado positivo com menos x quadrado, eles se cancelam, certo? Subtraindo, ó, esse com esse. Menos x subtrai com mais x, então eu só fico aqui com esses dois termos aqui, ó. Menos x cubo mais x quadrado dividido por x mais 1, isso é maior ou igual a zero. Beleza, quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu posso colocar o x ao cubo em evidência lá em cima. Se eu colocar o x ao cubo em evidência lá em cima, x ao cubo não, x quadrado em evidência, eu ficaria com menos x mais 1 dentro do parênteses, e aqui eu ficaria com x mais 1, e isso tem que ser maior ou igual a zero. Agora que a gente vai para o ponto de estudo de sinal, né? Porque muita gente chega aqui e não sabe como definir a solução. Primeiro, a gente tem três equações. Aqui em cima a gente tem uma multiplicação, né? Aqui esse ponto aqui eu vou chamar o x quadrado, eu vou chamar de equação 1. Esse aqui eu vou chamar de equação 2 e esse embaixo eu vou chamar de equação 3. Por quê? Vou fazer um estudo de sinal para cada um deles e colocar aqui. Se eu fizesse aqui, ó, x quadrado igual a zero, então significa que se eu fizesse o estudo de sinal, minha raiz é zero e ele é positivo em todos os termos, certo? Guarde isso aqui. Esse é o estudo de sinal de 1. Beleza, o estudo de sinal de 2. O estudo de sinal de 2 me indica negativo, né? Ele está decrescendo. E se eu for calcular ali, eu vou achar que menos x mais 1 igual a zero. Vou achar aí que meu x vai ser igual a 1, né? Passo que meu x é igual a 1. Então, ó, decrescente, eu tenho aqui igual a 1. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Beleza. E a segunda parte do meu estudo de sinal, que seria a minha equação 3 aqui. Deixa eu subir um pouquinho a folha e fazer aqui embaixo. A equação 3, ela me indica que eu teria aqui x mais 1 igual a zero. Logo, o meu x vai ter que ser igual a menos 1. Como a função é crescente, eu tenho aqui esse valor menos 1, aqui é negativo e aqui é positivo. Eu fiz o estudo de sinal dos três. O que é interessante para mim agora? Fazer aquela malha de sinal, para saber quando que a interseção dos três vai ser maior que zero. Então, vou pegar esses valores aqui, ó. O menos 1, que está aqui é importante, menos 1. Vou pegar o zero e vou pegar o 1, né? Esse 1 aqui, colocar aqui. Então, vou colocar as bolinhas aqui e vou fazer esse estudo na malha de sinal, que eu já falei com vocês anteriormente em equação e inequação produto, tá? Se está com dúvida nessa parte aqui, volta lá na parte de equação e inequação produto, que vocês vão conseguir resolver. Então, vou colocar minha equação 1, minha equação 2 e minha equação 3. Beleza, com cada equação aqui posicionada, eu vou ver. Na minha equação 1, ela é positiva antes e depois, certo? Na minha equação 2, ela é positiva antes do 1.
e depois ela é negativa. Na equação 3, ela é negativa antes do 1 e é positiva depois, antes do menos 1, né? E é positiva depois. Beleza, se eu multiplicar agora esses sinais aqui, eu vou achar que nesse intervalo aqui, ela vai ser resultado negativo, aqui vai ter o resultado positivo, e negativo. Portanto, os valores que eu quero em que sejam maiores que zero são positivos, de menos 1 até o 1. Como ele quer maior ou igual, o sinal teria que ser o quê? Bolinha fechada, não é isso? Só que esse cara aqui, ó, do 3, ele está no denominador. Não pode ser igual a zero. Então, no menos 1, a bolinha fica aberta. Então, intervalo aberto aqui, intervalo fechado aqui. Então, eu posso falar que meu x ele vai pertencer ao intervalo de menos 1 e 1. E assim a gente finaliza aí nossa questão. E espero que tenha entendido esse conteúdo aí.